Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Quero já louvar a Deus pela vida do pastor Liceu, pastor. Esse casal é uma bênção de Deus. Quando cheguei recentemente aqui, Carapicuíba, preguei algumas vezes aqui, fui bem recebido. E o pastor Liceu se tornou um amigo para mim, um amigo mesmo. Eu fico muito honrado por poder voltar a essa casa, poder rever o pastor Liceu, congregar junto com ele por um momento e, acima de tudo, poder ministrar a palavra de Deus no coração dos irmãos. Quero louvar a Deus pela vida de todos vocês, que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Convido os irmãos para a gente ler a Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 2. São Marcos, capítulo 2. Enquanto você abre, nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Beltrão Júnior, pastor Rafael, nossos líderes, que Deus tem colocado um canal de bênção em nossas vidas. Temos aprendido muito e temos sido edificados todos os dias através da vida dos nossos pastores. Glória a Deus, glória a Deus. Marcos capítulo 2, nós vamos ler do 1 até o versículo de número 5. Marcos 2, verso 1 até o 5. Se o irmão sonoplasta tiver fundo musical, pode colocar depois da leitura. Bom? E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico, trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam, fazendo buraco, e baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, Jesus viu o quê? Vendo a fé. O que Jesus viu? A fé. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus Pecados. Eu quero que você repita comigo apenas a parte A do versículo 5. Jesus, vendo a fé deles. Vou contar de 3, quero que a igreja repita essa frase. 1, 2, 3. E Jesus, vendo-lhes a fé. Mais uma vez. E Jesus, vendo-lhes a fé. Amém? Senhor Deus, nós louvamos por tudo. Já agradecemos pela oração feita pelas nossas vidas, mas ainda uma vez mais orando, pedimos que o Senhor nos conduza, nos orienta, que o Senhor fale conosco por meio dessa palavra, porque sempre o Senhor tem uma palavra para a tua igreja, e que essa noite essa palavra possa alcançar corações, possa curar feridas, possa renovar sonhos e dar vitória para a vida do teu povo, para a família, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Pode se sentar? Em nome de Jesus. Meus irmãos, eu observei que o pastor Liceu está nessa campanha de terça, tratando de um tema que é muito interessante sobre a fé que agrada a Deus. Todos nós sabemos que a fé ela é muito importante, e é bom a gente lembrar que a fé é uma das coisas fundamentais na nossa vida, ou como igreja, uma das principais. Eu costumo dizer que a fé, o amor, são coisas que nunca pode faltar na vida da igreja, porque a Bíblia diz que sem o amor você pode dar o corpo para ser queimado, não vale nada, e sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, quando a gente vai falar de fé, precisamos lembrar o que é fé. O escritor aos Hebreus, ele vai falar sobre isso. No primeiro versículo, capítulo 11, ele disse: ora, a fé
é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Não é das coisas que veem, é das coisas que não se veem. Então, o que é a fé? É o firme, né? É algo que está firmado naquilo que você espera. Não é naquilo que você está vendo, é naquilo que você espera. Você não está vendo, mas espera que vai acontecer. Está firmado nisso, tem convicção disso. Isso é fé. A fé é a prova, né? Quando a gente fala de prova, a gente imagina que prova para muita gente é aquilo que tem espécie, aquilo que tem elementos. Só que a fé, ela é a prova das coisas que não se veem. Imagina que loucura é a fé, né? Você vai lá, viu prova? Então cadê? Não dá para ver. Imagina que loucura é a fé. Mas isso é a fé. Só que a fé, ela é fundamental, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, quando a gente lê o capítulo 11 de Hebreus, a gente vai encontrar muita informação importante sobre a fé. Versículo 3, por exemplo: a fé, pela fé entendemos que os mundos foi feito pela palavra. Versículo 4: pela fé Abel ofereceu os maiores sacrifícios, e se tratando do sacrifício de Abel, a gente sabe que realmente foi um ato de fé, porque ele deu o sacrifício do primogênito dos animais. Ou seja, ele sequer sabia se ele teria outros, mas mesmo assim ele abriu mão do que tinha e honrou o Senhor. Isso é fé. Porque senão ele poderia pensar: e se não vir mais? E se me faltar? Mas quem tem fé não pensa assim. O que é a fé? É a prova, é a certeza das coisas que você não está vendo. Eu não estou vendo, mas eu tenho tanta certeza que está aqui. E a gente vai falar de fé, a gente vai lembrar da fé de Abraão, de sair da sua tenda, que é uma fé tão preciosa como essa, que saiu de sua tenda, largou a sua família, e indo para uma terra que sequer sabia onde era. Para onde você está indo, Abraão? Eu estou indo para um lugar, mas dá um endereço. Ainda não sei. Eu estou seguindo a orientação de Deus, mas Deus falou aonde? Não, mandou eu seguir, depois ele vai me dando mais informações. E lá vai Abraão. Isso é fé. Então a fé é a prova das coisas que não se veem. Mas o tema que vocês escolheram, né, fala da fé que agrada a Deus. Qual é a fé que agrada a Deus? E é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês rapidamente uma palavra de Deus. Nesse capítulo 2 de Marcos, a gente vai ver a fé do paralítico. Mas não é só do paralítico, é dos 4 amigos que estavam com ele, porque eles também acreditaram. Porque talvez se eles não tivessem acreditado, eles teriam dito: não vamos levar lá não, isso é loucura, né, pastor? Então eles poderiam ter desistido, mas eles foram até o fim com ele. Eles também acreditaram. E pastor, por que eu só vou usar esse exemplo? Essa fé agrada a Deus? Agrada. E qual é o primeiro critério ou a característica de uma fé, ou tipo de fé que agrada a Deus? Primeiro, uma fé viva. Diga assim: uma fé viva. Por quê? Porque existem fé que são consideradas uma fé morta? Sim, é bíblico. A Bíblia diz em Tiago que a fé sem obra, ela é morta. E eu costumo dizer que Deus, Ele não trabalha com coisas mortas. Deus, Ele não tem o propósito de lidar com coisas mortas. Por quê, pastor? Porque Deus é vida. Todas as vezes que Deus esteve que lidar de uma forma ou outra com aquilo que estava morto, aquilo que estava morto reviveu. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jesus falando, ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que está morto, se crê em mim, viverá. Quando Jesus tocou no caixão que levava o filho da viúva de Naim, o rapaz reviveu. Quando Jesus chegou e chamou a filha de Jairo, ela reviveu. Então
a morte, ela não tem vez com Jesus. A morte sequer na cruz do Calvário, ela pôde, por exemplo, matar Jesus. A morte é algo que, uma vez que Deus permite, ela tem o poder de chegar e dizer: agora é sua vez. Chegar para mim e dizer: Toriel, chegou a sua vez. Para Jesus, a morte não conseguiu fazer isso. A morte nunca matou Jesus. Pastor, eu sou prova? Prova. A Bíblia diz que Jesus se entregou, rendeu o Espírito. Isso significa que Jesus estava dizendo assim: morte, está na minha hora. E ela está lá dizendo assim: mas eu não posso. Paulo escreve dizendo assim: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte do teu aguilhão? Quem é a morte perante aquele que é a ressurreição e a vida? Quem é a morte perante aquele que João 14,6 diz que ele é o caminho, a verdade e a vida? Quem é a morte? A morte não pode com ele. Então, quando a morte não podia com ele, a Bíblia diz que ele disse: Pai, na tua mão eu entrego, porque a morte não tomou, eu estou entregando, que ela não tem nem poder de chegar, eu entrego meu espírito. Aí ele morreu. Ele morreu quando entregou, porque a morte não tem poder com ele, a morte não tem poder contra ele. Então, a fé, ela tem que ser viva, e a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Então, a primeira fé que agrada a Deus é a fé que é viva. E o que é a fé morta, pastor? A fé morta é a fé sem atitude. O apóstolo Tiago diz que a fé que é morta é aquela que não tem obras, é aquela fé que é vazia, que é como alguém dizer: eu tenho fé, mas eu não tenho atitude alguma que prove essa fé. Então isso torna uma fé morta. E a primeira fé que agrada a Deus é uma fé viva, porque a fé morta não agrada a Deus. E aí alguém pode pensar assim: mas por que o paralítico de Cafarnaum? Eles tiveram uma fé viva? Ou se tiveram? Que atitude maior do que sair carregado por 4 amigos? Andaram, não sei quanto tempo de distância eles andaram para chegar até Jesus. Se eles não tivessem fé, eles poderiam pensar assim: olha, se a gente andar isso tudo e chegar lá e não acontecer, vamos ter que voltar de novo. Os amigos poderiam pensar assim: vamos ter que carregar você de novo, né? Então, ou seja, eles não sairiam de casa. A fé deles era viva, porque ela foi movida com atitudes. Cada passo que eles davam, eles estavam dizendo assim para Satanás: a minha fé está viva, Satanás. A minha fé está viva, Satanás. Eu ainda estou aqui sobre esse leito, mas eu estou convicto, eu tenho fé, a minha fé é viva. Então eles estavam movidos de atitude. Então a primeira fé que agrada a Deus, o primeiro tipo de fé, é a fé que é viva. Tem gente que vai dizer: eu tenho fé que Deus faz, mas não tem atitude de vir buscar. Eu tenho fé que Deus faz, mas não tem atitude de vir no culto, na igreja, numa campanha. Eu tenho fé que Deus pode fazer, mas não tem atitude de ir atrás da bênção, ou ir buscá-la, e clamar pela bênção. Então fé que agrada a Deus é uma fé com atitude, como por exemplo a fé do cego de Jericó, que saiu de sua cidade e foi à beira do caminho aonde Jesus ia passar. Teve a atitude de estar ali, teve a atitude de não se render, a ficar limitado, a entender assim: olha, eu vou morrer aqui, porque eu estou numa cidade maldita, Jesus possivelmente não vai entrar aqui, ou seja, eu estou predestinado a morrer assim. Mas ele pensou o contrário, ele pensou assim: não, eu tenho fé que se eu chegar próximo a ele, se ele não vem aqui, eu vou esperar ele à beira do caminho, aonde ele vai passar, eu vou clamar por ele, e eu tenho fé que ele vai mudar a minha história. E essa fé levou esse homem a voltar a ver. Aleluia. Então isso é uma fé viva, como a fé desse paralítico. A fé desse paralítico, sim, é uma fé viva. Então o primeiro tipo de fé que agrada a Deus é a fé viva. Mas uma segunda coisa interessante que o texto vai nos mostrar, um segundo tipo de fé. E aí alguém pode dizer assim: mas por que o senhor está falando de fé neste texto do capítulo 2 de Marcos? Porque no versículo 5 que lemos, a Bíblia diz assim: e Jesus viu a fé deles, ouvindo a fé deles. Agora, analise comigo. Por que o texto bíblico diz que Jesus viu a fé deles, pastor Silvio? Quantas pessoas tinham ali, pastor? Por que o texto não registra que Jesus viu a fé dos outros?
Porque o que está em destaque é a fé deles. Será que Jesus não viu a fé dos outros? Jesus vê tudo, irmãos. Jesus vê a fé de cada um aqui nesse culto essa noite. E por que o texto está registrando que Jesus viu a fé deles? Por quê? Porque a fé deles estava agradando ao Senhor. E para alguém que tem ainda dúvida, mas será? O senhor prova? Prova. Por quê? Primeiro, porque o texto está dizendo que Jesus viu. O fato de Jesus ver ali não é no sentido de visualizar, porque Jesus vê até aquilo que está em oculto. A fé que Jesus viu deles, Jesus viu de todos. Jesus viu a fé de todo mundo aqui nessa noite. Mas quando o texto está dizendo Jesus viu a fé desses que chegaram agora, o texto está dizendo assim: a fé deles chamou a atenção de Jesus. O que a Bíblia está nos dizendo é que a fé deles chamou a atenção de Jesus, porque aquilo que eu estou vendo é aquilo que está chamando a minha atenção, é aquilo que de alguma forma atraiu o meu olhar. Porque como é que a gente vê? É com os olhos. Não há possibilidade de ver com os ouvidos, não há possibilidade de ver com as mãos. Se vê com os olhos. Mas obviamente você está num lugar, numa feira com muitas pessoas, vai acontecer de tudo ali, e é possível que vai acontecer coisas próximas a você e você não vai ver, mas alguma coisa vai te chamar a atenção e você vai ver. E alguém vai dizer: você viu que aquela mulher vendia? Ah, eu vi. Por quê? Porque ela vendia de uma forma engraçada. Você viu aquela outra como vendia? Ah, eu também vi. Mas vai passar alguma coisa desapercebido, porque não vai chamar a sua atenção. Quando a Bíblia está dizendo que Jesus está vendo a fé deles, e o texto bíblico não está referindo à fé dos demais, a Bíblia está nos dizendo mais ou menos assim: naquele dia, a fé deles chamou a atenção de Jesus. Chamou a atenção de Jesus. Aleluia. Ou seja, a fé deles mexeu com Jesus. E o segundo tipo de fé que agrada a Deus é a fé que chama a atenção do Senhor Jesus. Glória a Deus, ó Pai. E a fé deles chamou a atenção de Jesus. E por que a fé deles chama a atenção de Jesus? Por alguns detalhes importantes. Primeiro, observe, o texto diz assim: soube que Jesus estava em casa. Souberam que Jesus estava em casa e começou a juntar tantos. Eles inclusive vieram porque sabiam que Jesus estava ali. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o que motivaram eles a chegar, não só eles, quanto os demais, a chegar naquela casa, não foi nenhum detalhe da casa. Olha, a casa estava bonita, estava tão iluminada. Olha, aquela casa estava na melhor avenida. Não. O que chamaram a atenção deles a chegar naquela casa é porque Jesus estava na casa. Eu vou repetir até você entender. Glória a Deus. O que chamou a atenção deles a chegar ali é porque Jesus estava na casa. Aleluia. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui nessa noite. Você não veio aqui por causa de nenhuma pessoa. Você não veio aqui por causa de nenhum outro detalhe. O seu foco, o que motiva você aqui nessa noite é Jesus. É Jesus. É Jesus. É Jesus. Jesus é o foco, é o centro da atenção, é o centro da pregação, é o centro do culto, é o centro da adoração. Jesus é o centro deste lugar. Você pode levantar a sua mão e glorificar a Jesus nessa noite. Aleluia. O texto bíblico está dizendo que todos eles foram motivados aí ali por causa de Jesus. Então quando o texto está dizendo que Jesus viu a fé deles, a Bíblia está dizendo o quê? A fé deles chama a atenção de Jesus. E chama por quê? Primeiro, chama porque a fé que eles tinham era a fé que os levaram ali por causa de Jesus. Eles chegaram ali por causa de Jesus. Quem sabe alguém no caminho podia dizer assim: rapaz, vocês estão carregando esse homem, vocês vão aonde? Algum hospital? Não tem solução para esse homem. Nós vamos num
culto aonde Jesus está. Aí Jesus pode fazer o que pode, nós acreditamos. Eles foram ali por causa de Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava em casa e eles foram por causa de Jesus. Enquanto existem pessoas que vêm a um lugar como esse por causa que Jesus está na casa, essas pessoas serão abençoadas, serão liberados milagres para essas pessoas. Enquanto você entender que o mais importante do culto, do ambiente que você está, é a presença de Jesus, é Jesus estar. Você não tem que chegar e dizer assim: olha, faltou a irmã fulana. Tudo bem, ela faz falta realmente, ela podia estar aqui. Faltou o obreiro tal, realmente seria bom se ele estivesse aqui. Faltou parte da equipe de louvor, realmente seria bom se todos estivessem aqui. Mas o mais importante é que Jesus está na casa. O mais importante é que Jesus está na casa. E se Jesus está na casa, a sua vitória é garantida. Se Jesus está na casa, a sua resposta é garantida. Se Jesus está na casa, o seu milagre é garantido. Se Jesus está na casa, a sua bênção é garantida. E se você crê, e se a tua fé que te trouxe aqui foi por causa de Jesus, a sua fé já está agradando. A sua fé já está agradando. E a fé que agrada a Deus vai te levar a conquistar milagre. Você crê ou não crê? Levanta sua mão, glorifica a Deus como sinal de que crê. Aleluia. A fé que o levaram até Jesus. Aleluia. A fé que levaram eles até Jesus. Mas existe uma segunda característica da fé desses homens. Eu estou incluindo paralíticos 4, porque os 4 estavam com ele, foi até o fim com ele. O segundo detalhe é que o texto diz assim: Jesus estava em casa e anunciava-lhes a palavra. O texto não diz assim, pastor seu, Jesus estava em casa e dava banquete. Jesus estava em casa e distribuía presentes. Jesus estava em casa e agradava o povo de alguma outra forma. Não, o texto diz: Jesus estava em casa naquele dia. E sabe o que Jesus servia naquele dia? Palavra. Não entendeu, né? Não entendeu? Vou lhe ajudar. Jesus estava em casa. A fé que os levaram ali, levaram por causa de Jesus. Jesus estava em casa. Só que o que Jesus servia na casa, o que Jesus os dava naquele culto? A palavra. Glória a Deus. O interessante é que Jesus ainda não estava curando ali. O texto diz: Jesus estava curando naquele culto. Então eles foram pela cura. Sabia que Jesus estava curando? Não. Eles estavam servindo palavra. Palavra. Hoje estou dando palavra. Aleluia. Vamos conjecturar? Vamos conjecturar? Eu poderia ousar uma conjectura e dizer assim: Jesus estava dando um culto de ensino. Era um culto de ensino. Mas vou lá nada, hoje é culto de ensino. Milagre do culto de ensino? Não, se fosse campanha do milagre, campanha da fé, vigília do mistério, eu iria. Mas culto de ensino de Jesus? Vou nada. O texto vai dizer: Jesus estava em casa e dava a palavra. Era culto de ensino. Mesmo assim, eles estavam motivados. Vamos lá. Quem sabe alguém vai dizer: ei, hoje ele está ministrando a palavra. Vamos lá. Ou seja, a fé deles, a fé que chamou a atenção de Jesus, é a fé que os levaram por causa da palavra. Pegou ou não pegou? A fé que chamou a atenção de Jesus, que estava neles, era a fé que os levaram ali por causa da palavra. Por que você está aqui hoje? Qual a fé que te trouxe aqui? Hoje, aqui não tem. Aqui não tem. Graças a Deus nós temos um campo abençoado, um campo de palavra. Mas existe no nosso mundo, próximo de nós, pessoas que não vão mais no culto por causa da palavra. O que tem lá, pastor? Tem um homem do manto lá? Então eu vou. Quem tem lá? O homem lá que solta a cura sem. Então eu vou. Quem tem lá hoje? Ministração da palavra. Então eu vou. Só que o que me chama a atenção é que aqueles homens estão indo no culto precisando de um milagre.
mas ele está indo no culto aonde Jesus está ministrando palavra. Glória a Deus. Palavra. Palavra. Ô irmão, está assim de gente que está perdendo tantos milagres de Deus porque pararam de ir no culto por causa da palavra. Você observa que os cultos de ensino, existe uma diferença dos cultos normais. Isso é em todo lugar. Eu falo que nos Andrade é assim, em todo lugar. Você observa que dá uma queda. Muitas pessoas não conseguem se motivar do mesmo jeito que se motiva de uma campanha, de uma vigília, por um culto da palavra. Parece que eles entendem que a palavra não é mais poderosa para curar, para libertar. Parece que da palavra não se extrai mais a essência do milagre de Deus. Só que alguém está dizendo para eles assim: vocês vão no culto mesmo? Hoje é culto de ensino. Jesus está dando é só palavra. Tem cura lá não. Não está acontecendo nada. Mas eles estão dizendo assim: mas nós vamos. Nós estamos indo por causa da palavra. Mas você está enfermo, não tem problema. Nós acreditamos na palavra. A nossa fé está na palavra. A nossa fé está na ministração que Ele está dando. Aleluia. Eles estão indo no culto por causa da palavra. Não só ele, todos os demais que estão indo ali estão indo por causa da palavra. Eu quero dizer uma coisa para você: enquanto você ser motivado pela palavra, enquanto você tiver sede da palavra, enquanto você acreditar na palavra, a sua vitória estará garantida. Glória a Jesus. As coisas de Deus têm como princípio a palavra. Prova. João capítulo 1. No princípio, início, era verbo. O que é verbo? Palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Palavra. A oração de Abacuque, capítulo 3, que a gente usa muito, a partir do versículo 2, 3, a gente usa muita parte do avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. Grande congresso, tema: aviva, Senhor, a tua obra. Eu vou porque é avivamento. Vigília do avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. Eu vou, essa é boa, essa vai ter avivamento. Só que os mesmos crentes que vão na vigília do avivamento, na campanha do avivamento, não vêm no culto de ensino, porque é só a palavra. Só, irmãos, que a gente esquece que o capítulo 3 de Abacuque não começa no verso 2, começa no verso 1. Não começa no verso 3, começa no verso 1. E as primeiras palavras de Abacuque não foi: aviva, Senhor, a tua obra. Foi assim: ouvir, Senhor, a tua palavra. Ouvir, Senhor, a tua palavra. Ouvir, Senhor, a tua palavra. Aí depois ele diz: aviva a tua obra. Aviva quando? Depois que eu ouvi a palavra. Aviva quando? Depois que eu ouvi a palavra. A palavra ainda tem que ser a causa da tua motivação. Não importa quem é o pregador, é o pastor. Inclusive, se os irmãos fossem se importar com o pregador, talvez não estaria aqui hoje ouvindo o pastor Tuniel, né? Mas não importa quem é o pregador, podia ser uma criança. O que importa é a palavra pregada. Certa feita Jesus pregava, muitos começaram a sair, se retirar. Aí Simão fez: Senhor, estou indo embora. E aí, o senhor não vai parar? Ele disse: não, continuar. O senhor vai mudar o tema? Não está agradando, o povo está indo embora. O povo não quer, o povo quer a campanha, o povo quer outra coisa. Está indo embora. Jesus disse: olha, você quer ir também? E ele disse: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tem a palavra da vida eterna. Só tu tem a palavra da vida eterna. Só tu tem a palavra da vida eterna. Tudo que você precisa é da palavra. E essa palavra, ela pode chegar na sua vida trazendo cura, trazendo salvação, trazendo libertação, trazendo transformação, trazendo mudança. Você não precisa especificamente estar numa campanha de milagre, estar no culto do milagre. A palavra de Deus já é capaz de produzir um milagre na sua vida. Crê ou não crê? Crê ou não crê? Levanta a sua mão e diga: glória a Deus. Qual é a fé que agradou Jesus naquele dia? A fé deles. E por que agradou? Porque a fé deles o motivaram a estar ali pela palavra. Aleluia. E o texto de Jesus viu essa fé. Ou seja, essa fé chamou a atenção de Jesus. Essa fé Jesus parou para observar.
porque eles estavam ali pela palavra. Aleluia. A quarta característica da fé que agrada a Jesus é que o texto diz, no verso de número 3, e vieram ter com ele, trazendo um paralítico por 4. Aquele homem paralítico chegou ali trazido por 4. A dificuldade estava tanto no paralítico quanto nos homens. O paralítico era limitado, era dependente. Imagina você para ir para qualquer lugar depender dos outros. Imagina que isso é bom, imagina que isso te motiva. Eu até queria lá, mas depender dos outros. Hoje não é assim quando alguém quer uma perna, fica um momento, eu até queria ir, mas eu dependo dos outros. Não vou não, se eu tivesse com as minhas pernas boas eu iria. Não é assim? Até por um carro as pessoas deixam, se eu tivesse com o meu carro, eu iria, pastor do céu, mas eu vou depender de pedir o fulano, o genro, não vou não, vou deixar tudo dia, meu carro está na oficina, deixa depois eu vou. Só que aqueles homens, tanto o paralítico que dependia dos 4, e os 4 homens que enfrentavam a dificuldade, ele já não era dependente. Só que qual era a dificuldade dele? Carregar aquele peso até o cu. Não vou. Tem que ir daqui lá carregando esse homem? Não vou não. Poderia pensar assim. Só que tanto o paralítico como os 4 passaram pelas dificuldades. Pastor, o que isso quer dizer? Eu quero dizer que a fé que eles tinham era uma fé capaz de superar as dificuldades. Uma fé capaz de superar as dificuldades. Qual é a fé que eles tinham que chamou a atenção de Jesus, que agradou Jesus? Se chamou a atenção, que agradou. E por quê? Porque a fé que eles tinham, que eles apresentaram naquele dia, era a fé capaz de superar as dificuldades. Agora eu pergunto, a sua fé é capaz de superar as dificuldades que você enfrenta? A sua fé é capaz de superar as dificuldades do caminho? Sempre vai existir dificuldades. Sempre o caminho vai ter dificuldades. Satanás nunca vai deixar de ser Satanás. Sempre vai criar as dificuldades. Mas agora você, nós, qual é a fé que nós carregamos? A fé capaz de superar as dificuldades? Ou a fé que para na primeira dificuldade que vem? Qual é a fé que você carrega? Eu estou cheio de fé, mas a primeira dificuldade, parei. Essa fé não agrada a Jesus. Essa fé não chama a atenção de Jesus. E a fé que não chama a atenção de Jesus não produz nada de bom. A fé que não chama a atenção de Jesus não produz efeito nenhum positivo na sua vida. É por isso que muita gente, tendo tanta promessa, tendo tanta coisa para acontecer, não vive quase nada de Deus. E por que Deus esqueceu de mim? Não. Porque Deus parou de fazer milagre? Não. Porque Deus não quer mais me abençoar? Não é isso. É porque talvez a sua fé é uma fé que quando se lidar com a primeira dificuldade, você já quer parar. Eu não vou mais, pastor, eu não vou continuar mais, pastor, eu não vou seguir mais. Jesus está dizendo para você nessa noite, qual é a fé que você está carregando nesse mundo? Qual é a fé que você está carregando na sua trajetória espiritual? Qual é a fé que está te movendo? Você está sendo movido por uma fé capaz de superar qualquer dificuldade? Aleluia! E essa fé deles não, é uma dificuldade carregar esse homem, mas vamos carregar. E o outro, não, é uma dificuldade eu depender de você, mas vamos lá. Fé capaz de superar as dificuldades. Essa é a fé que Jesus quer que você tenha. Essa é a fé que Jesus quer que te motiva. Essa é a fé que Jesus quer que você caminhe com ela. Capaz de superar as dificuldades da vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, qual é a quinta característica de uma fé que agrada a Jesus que aqueles homens tinham? Quando eles chegaram lá, além da dificuldade, trazer aquele peso todo, e o outro dependendo deles para tudo. Além disso, quando eles chegam lá no culto, pronto, não dá para. A casa estava cheia, portas e janelas. Se fosse eu, se fosse você, ia pensarmos assim: esse calor ficar aí, ou não? Pastor do céu, me desculpa, ele me chamou com todo carinho, mas do jeito que está aí, eu vou ficar aí, vou voltar daqui mesmo.
É porque ninguém vai perceber que eu voltei. Vou embora logo. Mas eles não. Eles disseram assim: não. Viemos até aqui movidos por uma fé que foi capaz de tantas coisas. Inclusive, por último, nós superamos a dificuldade. Agora tem uma coisa. Agora tem os obstáculos. E a nossa fé vai fraquejar diante dos obstáculos? A nossa fé vai parar diante dos obstáculos? Aí alguém com dúvida diz assim: mas a porta está cheia. O outro e a janela, que não cabe ninguém. Não tem espaço para nada. Mas alguém tem uma ideia. Não. A dificuldade não parou a gente. Os obstáculos também não. Isso é só um obstáculo. Temos uma opção. Vamos subir pelo telhado. E a Bíblia diz que ele sobe pelo telhado, destelha a casa e desce o paralítico até Jesus. Oh, aleluia! Essa é a fé que o texto bíblico está dizendo. E Jesus vendo a fé deles. Que fé é essa que Jesus parou para ver? Que fé é essa que Jesus chamou a atenção de Jesus? Se todos ali foram movidos por um tipo de fé, mas por que a deles chama a atenção? Por que a deles está fazendo o escritor descrever com especialidade? A deles, Jesus viu. E por que viu? Porque a fé que os levaram ali é a fé capaz de superar também os obstáculos. Qual é o obstáculo que Satanás colocou no seu caminho? Não é para te vencer, não é para você parar, não é para você desistir, não é para você achar que está tudo acabado. O obstáculo que Satanás colocou não é para isso que Deus permitiu. O obstáculo que Satanás colocou, talvez o intuito de Satanás seja esse, mas a permissão de Deus não, é para você superar. Imagina Davi olhando para aquele gigante, e o gigante ameaçando, dizendo assim: você tem homem Israel, não, você é um menino, você vai virar banquete. E Davi ouve ele falar tudo aquilo ali, e vê aquele brutamonte obstáculo na sua frente, e olha para ele e diz assim: olha, do jeito que tu vinha a mim, eu vou a ti. Tem mais, eu vou em nome do Deus Israel. Eu vou em nome do Deus Israel. Ou seja, você não vai me intimidar, você não vai me parar, você não vai me frear, você não vai me desanimar. Você é só um obstáculo, mas eu vou passar por você, eu vou atropelar você, eu vou vencer você, eu vou superar você, porque eu tenho uma fé, e a minha fé não está nas minhas habilidades. Eu não tenho o corpo que você tem, eu não tenho o tamanho que você tem, eu não tenho a força que você tem. Olhando para mim, eu não tenho como inspirar uma fé, mas olhando para aquele que é poderoso, que é maior que o céu e a terra, eu vou te atropelar, grandão, e vai ser agora. E Davi parte para cima dele e vence. Por quê? Porque a fé que ele carregava era capaz de superar o obstáculo. Era capaz de superar o obstáculo. Qual é a fé daqueles homens? A fé capaz de superar os obstáculos. A porta cheia era obstáculo, a janela cheia era obstáculo, mas eles criaram uma solução, subiram pelo telhado, ou seja, superaram os obstáculos. Tem gente que coloca obstáculo em tudo. Mas eu não consigo, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Há uma coisa que você possa fazer. Há uma coisa que você possa fazer. Tem um hino que fala: se você não pode cantar, então ora. O texto bíblico de Tiago diz: se está alegre, canta, mas se está triste, entra em depressão, não, ora. Mas há um hino que diz: se você não pode nem orar, chora. E se você não pode nem chorar, geme, geme, geme. Porque a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Ou seja, até quando você está gemendo, Deus entende o que você precisa. Até quando você não tem força para orar, não tem palavra para orar, não tem graça para orar, mas quando você geme, o céu entende o que você precisa. Imagina o rei Ezequias, depois que recebeu a palavra: ó, não vai morrer. Então acabou, embora, despedir da família. E pior, que eu estou acamado, não posso ajoelhar, eu não posso ir na igreja orar, então eu vou morrer. Não,
Eu não posso ir no culto de oração. Eu não posso ir na casa do pastor pedir para orar. Eu não posso ajoelhar. Mas a Bíblia diz assim: e virou-se para a parede. E virou. Qual era a dificuldade? Qual era o obstáculo? Poder ajoelhar, poder ir talvez no templo, mas virar para a parede ele podia. Ele vira para a parede, orou e chorou. E a Bíblia diz que o profeta, Deus mandou o profeta voltar lá e dizer: tu vai viver mais 15 anos de vida. A sua fé tem que ser capaz de superar os obstáculos. Aleluia. Sexto tipo de fé que agrada a Deus. Já estou encerrando. Qual é a fé que agrada a Deus? É a fé revelada nos pequenos sinais. Porque tem gente que só tem fé quando o sinal é grande, pastor. Que exemplo bíblico nós vamos ter aqui? A oração de Elias. Elias está orando para que Deus mande chuva. 3 anos e 6 meses não chovia. E Elias pede o moço dele: vai lá e dá uma olhada assim para ver se tem algum sinal. O rapaz vai e diz assim: eu não vejo nada. Ruim de visão. Andava com Elias, o homem de Deus. Tem gente que é assim: anda com alguém que tem, mas não tem. Anda com quem crê, mas não crê. Andava com o homem de Deus, mas não cria com ele. Vai lá, para a hora direita. Senhor, não tem nada lá. Tem certeza? Que eu já até profetizei. Tem certeza? Não, vai lá. Aí Elias disse assim: volta lá 7 vezes. Ou seja, tu não conseguiu ver de uma vez? Faz uma campanha de 7 dias. Vai lá, paga o preço. Aí o homem vai lá. Depois de 7 vezes, ele vê. Mas o que ele vê é tão pequeno, ele diz assim: eu vejo uma nuvem como a mão de um homem. Como quem diz assim: mas o que é isso? É nada. É só uma nuvenzinha. Para ele era nada. Para Elias, aquele pequeno sinal, Elias tinha entendido. Elias já disse assim: pode avisar a cabo que é para correr, que a chuva peguei no caminho. Mas é só uma nuvem tamanho da mão de ouro. Para você, para mim já é a grande chuva. Por quê? Porque quem tem essa fé não precisa de grandes sinais. Os sinais podem ser pequenos, mas a promessa é grande. Pastor, Deus só falou isso, não tem problema. É sinal pequeno, mas a promessa é grande. Pastor, Deus só começou a mover. É sinal pequeno, mas a promessa é grande. Pastor, Deus revelou tudo, não tem problema. É sinal pequeno, mas a promessa é grande. O que importa não é o sinal ser grande, é a promessa ser grande. É a promessa ser grande, é o milagre ser grande. Você lembra na multiplicação dos pães? Acharam um menino lá com 5 pães e 2 peixinhos. Chegaram a dizer para Jesus assim: achamos esse rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Ou seja, Senhor, sinal é pequeno demais. 5 pães e 2 peixinhos, não dá nem para se sobrevoltar, que se alimentar. O sinal era pequeno, mas a bênção foi grande. Jesus disse: deixa eu ver. Sinal pequeno, mas bênção grande. E a Bíblia diz que foi tão grande que alimentou 5.000 pessoas e sobraram 12 cestos. Antes era só 5 pães e 2 peixinhos. Depois de todo mundo ter se alimentado, eram 12 cestos cheios, sobrando, e todo mundo de barriga cheia. O sinal era pequeno, mas a bênção era grande. O sinal era pequeno, mas a bênção era grande. Com a fé que agrada a Deus, a fé capaz. A fé capaz de se revelar, mesmo nos pequenos sinais. Não importa o sinal ser pequeno, importa a bênção ser grande. Tem muita gente que não recebe porque está baseado numa fé de sinal grande. Não, se Deus não me mostrar claro, se Deus não dá um detalhe, eu não creio, eu estou vendo que vai desabar. Deus está dizendo assim: você não precisa dos meus grandes sinais, você não precisa que eu te mostre a porta inteira, você não precisa que eu te mostre a metade do céu. Eu só posso te mostrar um sinal, mas se você tiver a fé que se revela nos pequenos sinais, o sinal vai ser pequeno, mas a bênção vai ser grande. Glória a Deus, ó Pai, aleluia. O que você tem em casa? Um tiquinho de azeite, sinal pequeno, deita lá sobre os olhos, volta ao profeta. E aí, minha filha, deu certo lá? Senhor, não só deu, como eu estou perdida, enchendo todos os vasos, tudo quanto é vasilha que eu arrumei, encheu de azeite. E quando é que parou? Parou porque eu não tinha mais lugar para guardar, de tanto que tinha. E agora eu vim cá pedir uma solução para mim não morrer de fome, para me pagar a minha dívida. Agora eu tenho tanto que eu não sei o que fazer. Eu virei uma empresária do ramo de azeite. Era só para uma emergência. Agora eu tenho para montar uma empresa
Aleluia. Tem muita gente aqui nessa noite que Deus está dizendo que os sinais de Deus na sua vida têm sido pequenos para Deus, para que Deus veja a sua fé se revelar nos sinais pequenos. Glória a Deus. E agora, quando o sinal é pequeno, a sua fé se revela, a sua fé te motiva. Oh, aleluia. Quando você tem essa fé que se revela, mesmo os pequenos sinais, você será capaz de viver os grandes milagres de Deus, irmão. Você será capaz de viver os grandes feitos de Deus, irmão. Você será capaz de viver as grandes promessas de Deus. Quem crê, só quem crê, levanta sua mão, fecha os olhos agora. Glória a Deus, ó Pai. Só quem crê, levanta sua mão para cima, fecha os teus olhos agora. Aleluia. Onde você precisa que Deus se revele as suas promessas? É na sua casa? É sobre a sua vida profissional? É sobre a sua vida ministerial? É sobre a sua família? É sobre o seu sonho? É sobre o seu projeto? Pensa naquilo que você precisa, que a bênção de Deus se revele. Qual sinal Deus está te dando dessa vitória? Pastor, é tão pequeno que eu nem consigo. Consegue. Pastor, é tão pequeno que o diabo diz que nem vai acontecer. Não é o sinal, filho. O sinal é pequeno, mas a promessa é grande. Pastor, só pingou. E o diabo está dizendo que não vai chover, porque foi só um pingo. É só um sinal, meu filho. Mas a chuva vai ser grande, que vai molhar a sua casa, vai molhar a sua família, vai molhar o seu filho, vai molhar o seu esposo. A bênção vai molhar toda a tua casa. A bênção vai molhar, vai regar a sua vida financeira. A chuva que Deus vai mandar vai regar a sua empresa, vai regar o seu sonho, vai regar o seu projeto, vai regar a salvação da tua família, vai regar a libertação da tua casa. Aleluia. Oh, na cama, na chuva, eu estou liberando uma palavra profética para quem crê. Só quem crê já está orando comigo. Eu estou liberando uma palavra profética para quem crê. Oh, aleluia. Se você crê, levanta essa mão para frente agora. Se você crê, levanta essa mão para frente. Coloca aí pela fé na palma da sua mão, aonde você precisa que a bênção chegue. Coloca aí agora na palma da sua mão pela fé. Pastor, mas eu não tenho uma fotografia. Coloca pela fé. Eu não tenho a chave. Coloca pela fé. Coloca pela fé. É meu filho, mas eu não estou com a foto dele aqui. Coloque ele aí agora na sua mão pela fé. Deus está perguntando aonde você quer que eu mande a chuva. Eu estou sentindo a voz do Eterno falar comigo aqui. Pergunta para o meu povo, aonde eles querem que eu mande a chuva? Qual a terra que você quer que Deus mande a chuva? Qual a terra seca que você precisa que a chuva de Deus more nessa noite? Fecha os teus olhos, vai glorificando a Deus. Eu vou orar por você agora. Eu vou orar, e se você crê, uma bênção vai começar a caminhar para a sua vida, para a sua casa, para a sua empresa, para a tua família. Ó Deus Todo-Poderoso, eu estou orando agora. Eu estou abençoando esse irmão que está com essa fé. A fé, Senhor, a fé que te agrada, a fé que tem requisitos como a desses homens, a fé que tem requisitos como a fé de Elias, que os sinais é pequeno, mas crê na promessa que é grande, como o azeite da viúva, que os sinais é pequeno, mas a promessa foi grande, o milagre foi grande. E eu estou crendo, Senhor, que tem muita gente aqui vivendo pequenos sinais, mas que virá uma grande bênção, que virá uma grande vitória. Eu estou vendo bênçãos financeiras, eu estou vendo bênçãos no mundo espirituais, eu estou vendo bênçãos chegando na família. Eu estou vendo descer a palavra salvação sobre a casa dos irmãos. E Deus está falando comigo que tem gente aqui que não vai virar esse ano sem que o filho volte para a igreja. Deus está dizendo que tem mãe aqui que não vai virar esse ano de 2023 para 2024, sendo que o seu filho esteja no altar chorando, voltando para Jesus. Deus está dizendo que tem mulheres aqui que antes que esse ano terminar, o seu marido estará revestido de um poder de Deus, de uma transformação de Deus. E eu estou profetizando para a vida daquele que crê,
Essa irmã aqui no meio aqui, dá uma olhadinha para mim, a senhora, a senhora. Eu estou ministrando aqui, o Senhor colocou uma mesa aí na tua frente. Eu vi que uma mesa minha foi colocada na tua frente. Quando essa mesa foi colocada na sua frente, eu via pingos de lágrimas. Eu via pingos de lágrimas na tua frente. E enquanto eu estava vendo esses pingos de lágrima, na hora da ministração, eu vi quando se dirigiu do altar até essa mesa, uma mão poderosa divina, Abachuri Candereia, e essa mão tocou em uma dessas lágrimas. E quando essa mão tocou em uma dessas lágrimas, sobre a tua casa chegou a resposta de Deus. E Deus falava comigo assim: diga para ela que o que eu estou trazendo para a casa dela, ela pode preparar o culto de ação de graça, porque Deus está dizendo assim: a entrada terá início nesse ano. Tu vai, tu vai atravessar este ano vivendo um milagre, uma obra de Deus. E quando tu, Rebeca Labachuri Candaraia, estiver dando ação de graça, tu vai perceber o tamanho do feito que eu lhe fiz a tu e a tua casa e a tua família. Deus está dizendo que até alguém que te pertence na raiz genealógica e que não está perto será abençoado, será tocado, será movido pela mão do Eterno. Se tem alguém que crê, levanta a sua mão e glorifica o nome de Jesus. Tu recebe, irmão? Recebe essa vitória de Deus? Eu estou falando recebe. Enquanto eu estou falando recebe, enquanto eu estou falando recebe, o anjo colocou na tua mão e agora uma chave, e colocou um documento na tua mão. Deus está dizendo que a conquista será grandiosa, e eu já estou vendo você no altar testemunhando o milagre. Deus está dizendo que tu vai contar o milagre. Quem te viu chorar vai te ver sorrir. Deus está dizendo que quem te viu baixar a cabeça vai te ver levantar e vai glorificar a Deus pelo seu milagre. E Deus está dizendo que o seu milagre vai mexer com o vizinho, vai mexer com o parente, vai mexer com a família e vai mexer com a igreja, diz o Senhor. Tem alguém que crê? Levanta essa mão para agora. Diga assim: eu creio no meu milagre. Aleluia. Põe a mão no seu coração, já encerro. Eu quero orar por você que está doente e você que tem alguém doente na sua família, porque Deus disse que nesse culto de hoje algumas pessoas serão tocadas na saúde. Glória a Deus. E Deus está dizendo assim: haverá um milagre na tua casa. Feche os teus olhos. Mas a irmã está aqui em roxo. Deus disse para mim aqui: fala para minha serva que o deserto dela tem data para terminar. Deus está dizendo assim: diga para ela que tem uma surpresa caminhando já em direção à vida dela. Eu vi quando uma página virou na tua frente, uma mão passou a página, e Deus está dizendo assim: ei, se prepare, porque eu estou virando uma situação ao teu favor. Deus está dizendo assim: não temas, porque eis que eu levanto ao teu favor, e o teu gigante cairá bem diante dos teus olhos, e tu vai viver algo grandioso de Deus. Deus está dizendo assim: algo está sendo ministrado neste altar, está alcançando alguém dos teus, e está alcançando a tua saúde. Recebe saúde, recebe livramento, e sobre os teus recebe salvação e libertação, diz o Senhor. Levanta a sua mão.
Deus toque agora nessa pessoa que está aqui, que está sob uma enfermidade, ou que alguém da casa dessa pessoa está vivendo uma enfermidade. Eu estou vendo a mão do Senhor visitando órgãos do corpo. Eu estou vendo a mão do Senhor tocando na respiração. Eu estou vendo o cansaço sendo transformado agora em alívio. Eu estou vendo uma cura de Deus nas correntes sanguíneas. Eu estou vendo Deus estupir veias neste momento. E eu estou profetizando para alguém que crê, porque tem alguém que está aqui e Deus está dizendo que se você crer, levantar sua mão e tomar posse, Deus vai visitar esse parente teu de longe. Deus vai visitar essa pessoa que está acamada. Deus vai visitar essa pessoa que está internada. E Deus está dizendo que vai visitar essa pessoa que já disse para você que está com sintoma, que está fazendo exame. E Deus está dizendo que não vai dar nada, porque Deus vai levar a cura se você crer. Levante a sua mão. Levante a sua mão e comece a tomar posse desse milagre para a tua família, para a tua casa, para a tua história. Diga assim: eu creio no meu milagre, da minha vida, da minha família e da minha casa. Amém? Bate palma e dê glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos,